O apóstolo João, aqui no Evangelho, ele então reforça de que até então qualquer outra lei pode ter regido e dominado o mundo e devido à queda ela pode estar por aí. Mas existe uma lei hoje que é maior do que essa, e essa lei foi uma revelação de Deus aos homens. E essa revelação veio através de Cristo. Cristo Jesus trouxe graça sobre graça e verdade. Então, enquanto a lei do karma é uma realidade, a lei da graça é uma verdade que só se compreende por revelação em Cristo. Cristo Jesus, aquele que sobre ele Deus depositou toda a sua graça e a sua misericórdia e revelou à humanidade. Assim, agora, quando você vê os evangelhos e lê os evangelhos, você procure ver mais um pouco a graça se movendo através de Jesus. Quando vê Jesus tocando um leproso, Jesus não está com a mente cheia de karma, dizendo este leproso está leproso porque merece. E na lei de Moisés, você não poderia tocar um leproso. Mas agora a graça de Deus se revela em Cristo tocando o leproso e o leproso é curado. Quando Jesus vai caminhando e encontra aquela mulher de fluxo de sangue, que há 12 anos tinha uma menstruação que não parava e incurável, e essa mulher, segundo a lei de Moisés, ela era totalmente impura e não poderia sentar nesta cadeira aqui que eu sento. Se ela sentasse e eu sentasse depois, eu ficaria impuro e eu teria que passar 7 dias me purificando. E havia riscos de vida, havia discriminação para ela pelo fato de que ela era imunda, e agora ela era uma imunda por 12 anos, e ela não poderia tocar nas pessoas sabendo que ela era imunda, ela não poderia receber um abraço sabendo que ela era imunda. A lei do karma entre todos estava aí. A lei, uma lei em que não havia condição de se aceitar aquela pessoa como alguém normal que sofreu e foi vítima de uma consequência da queda humana, do pecado humano como queda, ou seja, a queda de Adão que trouxe todas essas consequências pecaminosas que nós vivemos hoje. Um mundo caído, um mundo onde há enfermidades, um mundo onde há mortes inesperadas, um mundo onde gente muito boa sofre coisas que você não espera, como Jó sofreu. Esse mundo. Então agora Jesus se permite tocar por essa mulher do fluxo de sangue e imediatamente ela é curada, e a Bíblia diz que Jesus disse que de mim, ele para no meio de tudo, ele para, e a Bíblia diz que ele diz, alguém me tocou. E você vê que na vida de Jesus não era comum, ele fazia de tudo para não mostrar os seus milagres. Fazia questão de esconder, mas nesse ele precisava mostrar, porque ele precisava não só curar fisicamente aquela mulher, ele precisava curar aquela mulher emocionalmente e socialmente. Lembre-se que Jerusalém e aquele povoadozinho ali uma vilinha das nossas hoje. Então todo mundo sabe de todo mundo comenta sobre todo mundo. E aí vai a impura, aí vai essa que deve ter alguma maldição sobre ela, porque não é possível. E agora Jesus para e diz: quem me tocou? A Bíblia diz que quando saiu graça de Jesus, então, a roupa de Jesus, quando ela tocou em Jesus, graça fluiu de Jesus. Ela foi imediatamente curada. E agora Jesus para e a multidão diz: não, todo mundo está te tocando. Ele diz: não, alguém me tocou. Jesus precisava restaurar aquela mulher emocionalmente e socialmente. E agora ele, a mulher se identifica, a Bíblia diz que ela vem tremendo de medo, com medo das consequências, porque ela tocou, sendo ela uma impura, tocou num rabino que era muito influente. Por mais que Jesus tivesse inimigos, Jesus era um rabino influente dentro de todo Israel. E de repente, ao invés de receber uma pedrada ou qualquer outra situação como consequência do seu atrevimento, de repente Jesus olha para ela e ela diz: foi eu, Jesus, quem te toquei, eu sofria e fui curada. E Jesus responde para ela e diz: filha,
Vá em paz, a tua fé te salvou. Para mim isso é mágico, isso é graça. Que uma mulher que por 12 anos é conhecida como uma mulher impura, como uma mulher desgraçada, como uma mulher que possivelmente na mente de muitos estava pagando o seu próprio karma porque deve ter feito alguma coisa errada nessa vida, ou se alguém cria. Entre Israel não se cria em reencarnação, nunca se creu. O judaísmo jamais creu nisso, sempre se creu em ressurreição, que é muito diferente, mas não dá para conversar agora sobre isso. Mas se alguém de um outro país, de uma outra nação que visse a ela, de outra religiosidade naquele tempo, visse ela e dizia, está pagando o karma do passado. E os judeus possivelmente estariam dizendo, bom, essa aí está pagando por alguma coisa errada que ela andou fazendo por aí na vida. Mas Jesus não veio para isso. Ele não veio fazer esse monte de questionamentos. Ele simplesmente a toca e depois de 12 anos, pela primeira vez, essa mulher é publicamente declarada filha, chamada de filha. Isso é muito forte, o impacto emocional disso é muito forte. E só a graça pode proporcionar isso. Ela não merecia. Segundo a lei dos homens, da lei de Moisés nesse período, ela tinha, ela tinha que sofrer as consequências, ela tinha que se isolar, como os leprosos tinham que se isolar. Então a graça em Cristo, ela vai além de qualquer karma, qualquer situação karmática na vida de qualquer pessoa. Então, o que eu quero lhe dizer hoje é que se você acha que está pagando um karma porque você no passado viveu uma vida X ou X, saiba que a Bíblia não afirma isso. E Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue para que sobre você viesse graça sobre graça. E mesmo que você seja a pessoa que se sinta a pior pessoa do mundo, a mais miserável, a mais desgraçada, a que mais merece ser punida, se você vier a Jesus, crendo nele, esse karma vai ser quebrado e nós vamos ver a graça do sangue de Jesus te limpando. Você vai ser livre, você vai sentir paz, alegria, vai ser cheio do Espírito Santo e sua vida vai ser totalmente mudada pela graça e pelo amor do Senhor Jesus. Mas também eu quero me dirigir a você que está na igreja, que talvez você tenha facilidade de olhar para alguém e dizer, ah, esse aí está pagando por alguma coisa, né? E a gente tem muito isso na igreja, especialmente nesses dias que se prega muito que ninguém pode adoecer. E com essa tendência a um julgamento horrível. Eu lembro quando eu tive depressão alguns anos atrás, eu tive numa igreja na América Latina, em que quando eu comentei com a irmã que eu estava em tratamento para depressão, ela virou e disse, irmão, não diga isso, não confesse isso, nunca. Eu digo, minha irmã, eu não estou confessando nada, eu estou simplesmente tentando dizer o que está ocorrendo comigo, eu não posso chamar isso de outra coisa. E, e isso não faz muito, eu estava comentando, dando uma classe em uma aula em um centro de treinamento e eu compartilhei sobre a experiência de depressão que eu tive. E a irmã disse de uma vez, uma irmã já de idade, disse, irmão, tira este demônio de você. Então, depois eu expliquei para ela, minha irmã, a depressão tem várias raízes. Ela pode ter raízes demoníacas, pode ter raízes ligadas ao estresse, raízes genéticas, raízes ligadas a esgotamento físico, raízes ligadas a tantas coisas. Mas eu entendo a irmã e não se preocupe. Mas você vê que aí está a lei, uma lei de prejuízos, de prejulgamentos às pessoas. E nós temos que quebrar isso e nos tornar filhos e filhos da graça. Então eu quero que você se anime hoje e agarre-se na verdade de Jesus e diga, eu sou filho da graça. E todo karma, toda obra do diabo contra a minha vida está quebrada pela cruz de Cristo e pelo sangue de Jesus. E eu quero é Jesus na minha vida e eu não vou ser um juiz daqueles que estão sofrendo. É verdade que há pessoas que estão sofrendo em consequência dos seus pecados? Não há dúvida disso. Mas é verdade que se eles se abrem à verdade de Cristo e à graça de Cristo, eles serão restaurados. Então, minha oração é que você pense nisso e aprofunde isso. Isso é só um começo. E você possa orar
e buscar de Deus